Já imaginou receber mensagens do espaço? Como seria a forma de comunicação de outros lugares fora daqui? Bem, a NASA já vem recebendo e catalogando ondas de rádios, mas até o momento não conseguiram identificar de quem poderia ser. Entre esses sons, eles captaram até mesmo um som como se fosse um coração batendo. O que seria isso? Se você gosta de sempre ficar por dentro do que ocorre no nosso vasto universo, já aproveita para deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Cientistas detectam uma estrutura massiva no espaço que continua enviando milhares de mensagens. Explosões rápidas de rádio, ERRs, são explosões super intensas de ondas de rádio de milissegundos produzidas por fontes não identificadas no cosmos distante. Sua descoberta em 2007 pelo astrônomo americano Duncan Lorimer levou ao termo Lorimer Bursts. Desde então, apenas algumas dezenas de eventos semelhantes foram observados em dados coletados por radiotelescópios em todo o mundo, construindo evidências que apontam para uma variedade de causas potenciais. Apenas um punhado de emissões foi rastreado para áreas específicas do céu, a maioria indicando fontes em outras galáxias. Em 2020, uma fonte dentro da Via Láctea, provavelmente pertencente a um tipo de estrela de nêutrons chamada magnetar, foi confirmada como sendo um emissor de explosão rápida de rádio. O flash das ondas de rádio é incrivelmente brilhante, embora distante, comparável à energia liberada por centenas de milhões de sóis em apenas alguns milissegundos. Essa intensidade sugere que objetos poderosos como buracos negros e estrelas de nêutrons podem estar envolvidos, com corpos altamente densos, como magnetares e pulsares, como prováveis culpados. Os eventos já foram considerados em grande parte transitórios. Eles pareciam acontecer uma vez, sem sinais óbvios de uma emissão repetida. De fato, foi apenas em 2016 que os astrônomos encontraram evidência de múltiplas explosões da mesma fonte. Uma série de repetidores foram identificados desde então, com alguns pesquisadores se aventurando em dizer que muitas, se não todas as fontes ERR poderiam rotineiramente emitir explosões em sequências muito difíceis de detectar usando instrumentos atuais. Essa hipótese foi apoiada quando dois cientistas relataram em 2020 a descoberta de que um ERR, observado 3 anos antes, havia se repetido fracamente em 2 ocasiões mais recentes. Pouco depois deste relatório, astrônomos da Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, CHIME Collaboration, publicaram descobertas do primeiro ERR, que conhecemos que está se repetindo em um padrão distinto. O ERR tem um padrão previsível de atividade horária ao longo de 4 dias, seguido por 12 dias de silêncio. Com muito ainda a aprender sobre ERRs, seu mecanismo é um dos maiores mistérios da astronomia moderna. A nova descoberta. Uma explosão rápida de rádio recém-descoberta tem algumas propriedades únicas que estão simultaneamente dando aos astrônomos pistas importantes sobre o que pode causar esses misteriosos fenômenos astronômicos, ao mesmo tempo em que questiona uma das poucas coisas que os cientistas pensavam saber sobre essas poderosas erupções, que foi descrita em um novo estudo na Nature em 8 de junho de 2022. Quando um telescópio captura um ERR, uma das características mais importantes que os pesquisadores observam é algo chamado dispersão. A dispersão é basicamente uma medida de quão esticado um ERR está quando chega à Terra. O plasma que fica entre estrelas e galáxias faz com que toda a luz, incluindo as ondas de rádio, diminua. Mas as frequências mais baixas sentem esse efeito mais fortemente e diminuem mais do que as frequências mais altas. Os ERRs contêm uma gama de frequências, de modo que a luz de frequência mais alta na explosão atinge a Terra antes das frequências mais baixas, causando a dispersão. Isso permite que os pesquisadores usem a dispersão para estimar a que distância da Terra um ERR se originou. Quanto mais esticado for um ERR, quanto mais plasma o sinal deve ter passado,
mais distante deve estar a fonte. Mas por que é importante? O novo ERR que foi descoberto é chamado de ERR 190520. Ela foi achada usando o telescópio esférico de abertura de 500 metros na China. Uma coisa imediatamente aparente e interessante sobre o ERR foi que ele é um dos únicos 24 ERRs repetitivos, produzindo 75 explosões em um período de 6 meses em 2020. A equipe responsável usou o Very Large Array, um radiotelescópio no Novo México, para estudar mais profundamente esse ERR e identificou com sucesso a localização de sua fonte, uma galáxia anã a cerca de 3 bilhões de anos-luz da Terra. Foi então que começamos a perceber o quão verdadeiramente único e importante é este ERR. Primeiro, descobriram que há um sinal de rádio persistente, embora muito mais fraco, sendo emitido por algo do mesmo lugar de onde o ERR veio. Dos mais de 800 ERRs descobertos até o momento, apenas um outro tem um sinal de rádio persistente semelhante. Em segundo lugar, uma vez que foram capazes de identificar que o ERR veio de uma galáxia anã, a equipe conseguiu determinar exatamente a que distância essa galáxia está da Terra. Mas esse resultado não fazia sentido. A estimativa de distância que fizeram usando a dispersão do ERR foi de 30 bilhões de anos-luz da Terra, uma distância muito maior do que os 3 bilhões de anos-luz reais da galáxia. Os astrônomos só conseguiram identificar a localização exata e, portanto, a distância da Terra de 19 outras fontes ERR. Para o resto dos cerca de 800 ERRs conhecidos, os astrônomos têm que confiar apenas na dispersão para estimar a sua distância da Terra. Para os outros 19 ERRs com localizações conhecidas, as distâncias estimadas a partir da dispersão são muito semelhantes às distâncias reais às suas galáxias de origem. Mas este novo ERR mostra que as estimativas que usam dispersão às vezes podem estar incorretas e jogam muitas suposições pela janela. Mas o que ainda não sabemos? Os astrônomos neste novo campo ainda não sabem exatamente o que produz ERRs, então cada nova descoberta ou informação é importante. A nova descoberta levanta questões específicas, incluindo se os sinais de rádio persistentes são comuns, quais condições os produzem e se o mesmo fenômeno que produz ERRs é responsável pela emissão do sinal de rádio persistente. E um enorme mistério é porque a dispersão do ERR 190520 foi muito maior do que deveria ser. Foi devido a algo perto do ERR. Estava relacionado com a fonte de rádio persistente. Tem a ver com a matéria na galáxia de onde vem este ERR. Todas essas perguntas estão sem resposta. Agora é hora de se concentrar no estudo do ERR 190520, usando uma série de diferentes telescópios em todo o mundo. Ao estudar o ERR, sua galáxia e o ambiente espacial em torno de sua fonte, esperamos encontrar respostas para muitos dos mistérios que ele revelou. Mais respostas virão de outras descobertas do ERR nos próximos anos também. Quanto mais ERRs os astrônomos catalogarem, maiores as chances de descobrir ERRs com propriedades interessantes, que podem ajudar a completar o quebra-cabeça desses fascinantes fenômenos astronômicos. A ERR com som de coração. Cientistas descobriram um sinal de rádio estranho e persistente de uma galáxia distante que soava como um batimento cardíaco. Astrônomos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e de outros lugares detectaram o sinal, que é classificado como uma explosão rápida de rádio. Um ERR típico dura alguns milissegundos. O novo sinal durou até 3 segundos, cerca de 1000 vezes mais do que a média, de acordo com um comunicado de imprensa. As origens astrofísicas dos ERRs são desconhecidas. O sinal se repetiu ao longo de 0,02 segundos em um padrão claro, quase como um batimento cardíaco.
Danielle Micheli, pós-doutoranda no Instituto Kavli de Astrofísica e Pesquisa Espacial do MIT, disse que, abre aspas, foi incomum. Não só era muito longo, durando cerca de 3 segundos, mas havia picos periódicos que eram notavelmente precisos, emitindo cada fração de segundo, bum, 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 como um batimento cardíaco. Esta é a primeira vez que o sinal em si é periódico, fecha aspas. O sinal veio de uma galáxia distante, a vários bilhões de anos-luz da Terra. Pesquisadores do MIT e da Universidade McGill, no Canadá, que publicaram um estudo sobre o sinal, o nomearam ERR 2019-1221A. Atualmente, é o ERR mais duradouro com o padrão periódico mais claro detectado até o momento. O primeiro ERR foi descoberto em 2007, e centenas de flashes de rádio semelhantes foram detectados no espaço desde então. A maioria dos ERRs são únicos e duram alguns milissegundos antes de terminar, mas um sinal que se repetia a cada 16 dias foi descoberto recentemente, embora o sinal fosse muito aleatório. Mas em dezembro de 2019, o CHIME detectou um sinal periódico, semelhante a batimentos cardíacos. Micheli estava escaneando os dados recebidos na época. Ela disse que não há muitas coisas no universo que emitam sinais estritamente periódicos. A fonte do novo ERR permanece um mistério, mas os cientistas pensam que poderia emanar de um pulsar de rádio ou magnetar, que são estrelas de nêutrons. Estes são os núcleos colapsados densos e giratórios de estrelas gigantes. Micheli acrescentou que o CHIME já detectou muitos ERRs com propriedades diferentes. Abre aspas. Vimos alguns que vivem dentro de nuvens que são muito turbulentas, enquanto outros parecem estar em ambientes limpos. A partir das propriedades desse novo sinal, podemos dizer que, em torno dessa fonte, há uma nuvem de plasma que deve ser extremamente turbulenta. Fecha aspas. Eles esperam pegar mais explosões do ERR 2019-1221A. A detecção pode ajudá-los a estudar o universo e as estrelas de nêutrons. Mas Micheli também relatou que a detecção levanta a questão do que poderia causar esse sinal extremo que nunca vimos antes. E como podemos usar esse sinal para estudar o universo. Telescópios futuros prometem descobrir milhares de ERRs por mês. E nesse ponto podemos encontrar muito mais desses sinais periódicos. Mais sinais periódicos desta fonte poderiam ser usados como um relógio astrofísico. Por exemplo, a frequência das explosões e como elas mudam à medida que a fonte se afasta da Terra poderia ser usada para medir a taxa na qual o universo está se expandindo. Mas e para você? O que seriam esses sons captados nos cosmos distantes? Será que finalmente é uma tentativa de comunicação de vida fora daqui? Conta aí pra gente nos comentários!